Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bom? Boa noite. Amados, hoje eu trago mais um vídeo, né? Com o título: Será que eu perdoei mesmo? Será que eu perdoo mesmo? Será que eu perdoei? Né? Porque, sabe, essa questão do perdão é muito importante, né? A gente sabe muito bem, a Sagrada Escritura nos fala: se não perdoamos, também não somos perdoados. E quanto é importante o perdão de Deus, né? Sem o perdão de Deus, a gente não tem vida. Sem o perdão de Deus, a gente não tem a presença de Deus que nos dá a vida, né? Então, claro, é importante perdoar para ser perdoado. E vamos meditar a respeito disso. O que significa, como perdoar? Será que eu perdoei mesmo? Será que simplesmente falar, perdoei, tá perdoado, eu perdoei mesmo, de verdade? Como que eu perdoei de coração, né? É algo que muita gente acha que se pergunta, né? Será que eu perdoei mesmo? Será que eu consegui perdoar? Como é que eu vou conseguir perdoar, né? É, até eu mesmo, muito tempo, sim, é, meditei muito a respeito disso, né? E hoje eu vou explanar a respeito disso, né? Antes de fazer a leitura da Sagrada Escritura, vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és bom, sempre foste bom, sempre serás muito bom. Tu és um Deus de infinita misericórdia, Deus. Sim, como Tu és bom, Senhor. Ficar esperando o tempo todo, assim como na passagem do filho pródigo, teu filho voltar para casa, né, Senhor? Mesmo sabendo o que ele te deixou, a sua esperança era certa e tu esperou o tempo todo ele voltar. Ainda que ele demorasse, ainda que ele demorasse 5, 10, 20, 50 anos, tu estaria esperando ele, porque tua misericórdia é infinita, Deus. Glórias a Ti pela Sua infinita misericórdia, Sua infinita bondade. Nós te adoramos em verdade e espírito, ó Deus, porque Tu és bom, sempre foste bom, sempre serás muito bom. Pai, suplico-te-vos em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito venha sobre nós e que nós saibamos o que é da Tua vontade, aquilo que Tu tens para nós. Eu empresto a minha voz, o meu pensamento, para tu agir em mim, mas que eu me diminua, que não seja da minha vontade, que eu não fale do meu ego, das minhas coisas, e sim de ti, Senhor. Que eu fale do que é do teu agrado e não do que me é agradável. Que seja feita a tua vontade, em tudo e em todos, ó Deus. É o que eu suplico em nome de Jesus, a graça do teu Santo Espírito sobre nós. Venha falar conosco. Amém. Amados, vou começar com um texto aqui, né? Primeiro texto está lá em é, Mateus 6, a partir do versículo 5, né? Que fala assim, vou ler o texto, essa passagem por inteira, né? Mas depois eu vou ficar falando a respeito de uma parte pequena, né? Mas que é de grande valor. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas. Jesus está ensinando aos seus discípulos como orar, tá, gente? Haja visto que ele era um exímio orador, enfim, todo momento se retirava para orar, principalmente de madrugada, né? Mas não era Deus? Claro, mas ele queria estar o tempo todo com o Pai, né? Na presença do Pai, né? Claro, em oração, né? Ele sentia a presença do Pai, né? Então por isso ele se retirava o tempo todo, porque realmente, né? É onde, apesar de Deus, também era humano, é onde ele recarregava todas as forças dele, né? Como que ele conseguiu
suando sangue, de repente levantar sereno e ir para a missão que o pai dele o designou e não atendeu o pedido do pai. Se possível for, livra de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Foi feita a vontade de Deus, mas Jesus deixou de suar sangue e foi sereno, né? Orando, né? Então realmente é muito importante a oração, e ele nos fala a respeito da oração, ensinando seus discípulos como orar. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, aqui está bem descrito, né? Para mim, ser perdoado, precisa perdoar. Esse versículo 15 que eu gostaria de enfatizar. Então, está bem definido, né? Só que agora eu vou meditar dois textos em que essas duas pessoas que estão lá nesse texto, elas são salvas, são perdoadas, são absolvidas, não são condenadas, ou seja, são salvas, né, por Jesus Cristo, né? E vou meditar no contexto em que elas estão, né? Ou seja, primeiramente, e depois vou meditando a respeito, né? João 8, no texto da mulher adúltera, muito conhecido, né? Inclusive os meus últimos vídeos têm sido falado muito desse texto aí, porque realmente ele é um texto-chave na Sagrada Escritura por várias razões, né? Hoje eu vou enfatizar uma delas, né? Mulher adúltera, enfim. A partir do versículo 8, mulher adúltera, né? Ou seja, João capítulo 8, versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, dizendo a Jesus, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher surpreendida em flagrante adultério, na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando-o, para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno.
vá e não peque mais. Gente, quando ele fala não a condena, é porque absolveu. Numa jurisdição, uma pessoa que não é condenada, ela é absolvida. E sim salva, né? Ou seja, está livre do peso do pecado, da escravidão do pecado, né? E de fato, se ela morresse naquele instante, ela seria salva, já visto que Jesus não a condenou, né? Jesus, Deus, o juiz, o justo, né? Tá, mas onde está nessa parte, nesse diálogo, em que uma inspiração que fala, mulher, você perdoa aqueles que te ofenderam? Não sei, não vi. A mulher mais ficou em silêncio, né? Não deu para entender, compreender o pensamento que ela estava achando naquela situação. Ela só respondeu a Jesus. Inclusive, Jesus perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vai, não peque mais. Então, nesse diálogo em que Jesus absolve, né? Na verdade, gente, Jesus tira o peso dela, tira o peso que a condenava. Não é bem certo que vinde a mim todos vós que estáis com fardo pesado e eu vos aliviarei? Né? Porque na verdade, gente, anteriormente Jesus já tinha falado aos escribas fariseus, se alguém tivesse em pecado, atira a primeira pedra nela. E a razão deles de acusação já tinha saído. Eles já saíram dali. Mas Jesus precisou falar com ela. Mulher, você está se acusando ainda. Está vendo? Eles já foram embora. Olha, alguém aqui te condenou? Não, Senhor. Pois vá em paz, eu também não te condeno. Enfim, Jesus, na segunda vez que ele se abaixou e depois se levantou e falou com autoridades com a mulher, ele simplesmente, mulher, vai em paz. Não fique se acusando. Não fique se tornando pesada. Porque, na verdade, gente, quem é que pode fazer mal a alguém? A gente acha que muitas vezes somos maltratados, as pessoas estão fazendo mal para a gente. Mas quem é que está fazendo mal para a gente? Verdadeiramente, naquilo que fica no coração é nós mesmos. Porque fisicamente cicatriza. Mas aqui, ó, não cicatriza porque nós mesmos queremos nos ferir. Aceitamos a ideia da ferida. E sim ficam ressentindo a ferida. Jesus, na verdade, falou, mulher, fica tranquila. Não tem ninguém mais te condenando, te acusando. Eu também não vou te condenar. Você vai em paz e não peque mais. Né? Porque, na verdade, gente, a única pessoa que verdadeiramente pode fazer mal a mim sou eu mesmo. Quando eu opto por realmente ressentir as mágoas, ou seja, uma vez que de repente eu levei uma bofetada, ao invés de eu perdoar, ou seja, fica tranquilo, quiser pode bater, fica tranquilo, vai em paz, está tudo de bom. Eu ficar ressentindo aquela bofetada, eu vou adoecendo aqui por dentro. Eu adoeço no meu coração. Então, por mais que tenham feito mal a mim, se eu pego e sinto a dor daquele mal, eu ressinto. Eu sinto, amplifico aquela dor aqui dentro. A bofetada é instantânea, já passou a dor, mas eu fico ressentindo aqui dentro, né? Eu fico tornando dolorosa, prolongando aquela atitude, aquela bofetada durante meses, anos, uma vida inteira. Então, na verdade, gente, quando o Senhor fala, perdoe aqueles que te ofenderam, para você não ficar pesando em você aquilo. Para você não ficar leve, porque olha, gente, se Jesus te absolveu, você pediu perdão a Ele, né? Depois vamos ver outro texto, né? Você vai ficar se condenando por quê? Né?
eu vou ficar ressentindo aquela causa que me deixa pesado, porque se Jesus está tirando, pagou o preço para nos aliviar os fardos pesados, né? Porque que se Jesus quer me libertar, quer me tornar leve, por que é que eu vou ficar ressentindo aquilo que me causaram no passado e querer ficar com peso? Então cabe a mim escolher se eu quero ficar com peso ou não, se eu quero ressentir aquela agressão que eu sofri. E claro, se eu ressinto, é porque me dói ainda. Se me dói, é porque eu cobro a justiça daquilo, que eu vejo que aquilo foi injusto. E claro, se foi injusto, no dia de agora, sentindo aquela dor, cobro a justiça. Ou seja, fico falando, prenda ele, prenda ele. Fico falando no meu coração, prenda ele porque me fez mal. Mas, se eu perdoo, o que significa isso? Não sentir. Não sentir. Esqueça. Né? Veja, o perdão é muito mais além do que palavras. Eu perdoo você. É simplesmente não sentir. Se você não sentir de imediato aquela agressão, você não é agredido, né? Mas se você sente aquela agressão perdura em você e aquilo te pesa, aquilo que te mata. Então, de fato, né? Sabe, esses tempos atrás, gravei um vídeo falando, olha, nosso dia é como se fosse ir sair para o trabalho, para a escola, é como se fosse sair de casa com um caminhãozinho de lixo. A gente sai vazio, com a caçamba vazia. Daí a gente vai pegando sacolinha, 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 jogando na caçamba. E daí no final do dia a gente descarrega tudo em casa. A hora que a gente está cansado, a gente quer um descanso. A gente chegou no Porto Seguro, que é um refrigério. A gente chega naquele lugar todo fétido, com cocô de cachorro, com coisa podre, e solta lá e fica convivendo com aquilo. O que significa isso? Cada sacolinha de lixo é uma ofensa que eu me agredi, que eu ressenti, que eu não perdoei. Aquilo vai remontando, vai me amargurando, né? Agora se eu falo assim, vai em paz, tranquilo, de boa, pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Tossa a sacolinha de lixo. Eu não quero não, devolvo, você pode fazer coleção, fica em paz, não estou querendo levar sacolinha. Chega em casa com a minha caçamba vazia. Agora se eu chego em casa com a minha caçamba cheia, o que eu vou fazer? Vou ficar com a cara amarrada no meu celularzinho. Se alguém passa na minha frente, tropeça, eu já xingo, já solto a espora, né? Enfim, fico isolado. É reflexo do quê? De morte. Por quê? Não perdoei, né? Estou com o fardo muito pesado, né? Eu vou ler outro texto aqui, que também fala a respeito de salvação, né? Tá aqui Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43. É o diálogo com os malfeitores, os dois bandidos, né? Quando Cristo já estava crucificado, né? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos mereceram. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Gente, essa foi a salvação, digamos assim, mais certa e instantânea que tem na Sagrada Escritura, que eu me recorde, né? De fato. Mas tá. E onde está aqui que ele falou, olha, quando ele falou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino.
Sabe que Jesus pergunta, olha, perdoe aqueles que te ofenderam então. Como é que eu sei que ele perdoou aqueles que te ofenderam? Falou assim, olha, Joãozinho, eu te perdoo, tal, eu te perdoo. Na verdade, gente, a resposta que ele ouviu, em verdade, lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso, é decorrente do que o bandido falou. Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Que significa, Jesus tem piedade de mim. Ou seja, se eu peço a Jesus ter piedade de mim, claro que ele estava tendo piedade dele. Claro que ele estava, olha Jesus, toma os seus fardos. Toma Jesus, olha, leva os seus fardos. Né? Leva esses fardos aqui, né? Tá muito pesado. Ele estava sendo piedade dele, ele não estava querendo trazer culpa sobre ele estava querendo ser absolvido, ele não estava querendo ser, enfim, machucado, lesionado mais. Ou seja, ele não estava ressentindo o quê? O peso. Ele queria aliviar o peso. E claro, para aliviar o peso eu não posso me apegar ao peso. Então, claro, o que é o peso? As agressões. Se eu não quero ficar com peso, eu tenho que soltar. Não adianta Jesus, dá aqui seus pesos, aqui, dá aqui. Não, Jesus, eu quero ficar com esses pesos, deixa aqui na minha costa. Isso não tem. Jesus é leve, né? Ele não te obriga a dar os pesos para ele. Olha, Jesus tem piedade de mim, claro. Tá, filho, dá aqui seus pesos, né? Agora eu peço perdão e fico ressentindo, perdoa, mas fico ressentindo aquelas agressões. Eu quero ficar com o peso ainda, né? Então, de fato, gente, perdoar não é só falar te perdoo, é esquecer, passar a régua, né? Porque, gente, na verdade, a gente tem que ser bom com a gente também, né? Não é porque eu estou sendo bom com o outro, né? Eu tenho que ter piedade de mim, de eu não ficar ressentindo aquela lesão, de eu amplificar o peso da bofetada. Veja, se eu amplifico o peso, fico ressentindo, pensando naquilo e dolorindo, eu estou me judiando. Aquela agressão já foi. Agora, se eu fico sentindo, visualizando, chorando, eu estou me judiando, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Então, nesse contexto, a única pessoa que pode fazer mal para mim é eu. Porque se de repente a pessoa der bofetada, eu fingir que nem doeu, ou seja, eu fingir não. Perceber que não foi um tapinha boa, tranquilo, vai em paz. Pegar no humor, podia ser mais forte. Nem doeu. Então, né, de fato, né, a alegria é força de Deus, né? A alegria de Deus é a nossa força, né? Você levar no bom humor, sabe, aquela agressão que você recebeu, de boa, passou. Pode dar uma bofetada, que nem doeu. Vê se agora dói agora, né? Então, na verdade, gente, muitas das vezes, nós é que queremos nos atingir. Nós pegamos a agressão no ar com uma bala assim, pá, põe aqui no meu peito. Agora, se eu venho a agressão, eu me desvio assim, né? A bala vai embora. É bem melhor. Muitas vezes a gente escuta uma coisa no ar e pega a bala e joga para mim. Foi para mim? Não foi para mim isso aí. Vou ficar pensando coisas. Olha, pega outra bala, chega como em casa destruído, metralhado. Se eu pego palavras no ar e jogo para mim, falam que é para mim, é pessoal, isso aqui, estão querendo, estão fazendo mal. Gente, fica leve com você. Na verdade, o único que pode te salvar, ou seja, optar pela salvação, é você mesmo. Você tem a sua escolha de salvar, de se fazer bem. O único que pode realmente permitir o bem que vem para você é você mesmo. O que é o bem que vem para mim? A liberdade, gente. A liberdade é um bem que talvez quando estamos livres, não damos valor. Mas perde para você ver. É a mesma coisa. A água a gente toma toda hora. Fica sem água para você ver.
E a liberdade não é estar na cadeia, não. A liberdade daqui, primeiro passa por aqui. Se eu quero me aprisionar, eu vou me aprisionar esse pássaro aqui. Né? Posso muito bem decidir se esse pássaro voa, canta, fica contente ou fica numa gaiola, aprisionado em um monte de pensamentos que, nossa, o que me fizeram no passado, olha como me atingiram, olha, e fico remoendo, ressentindo, sentindo aquela angústia, ansiedade, medo, enfim, todo aquele sintoma tão terrível que nem consegue dormir, fica com dor de cabeça, né? Então, gente, fique em paz. Deus é bom, é misericórdia. Se Ele quer tirar os fardos, entrega os fardos para Ele. Não fica remoendo. Não fica querendo pegar para você essa sacolinha de lixo e levar para casa e ficar sentindo o cheiro de lixo podre. Perdoa, esquece, boa. Segue em paz. Né? É isso que eu tinha para meditar. Antes agora vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Te glorificamos porque Tu és um Deus bom, um Deus de infinita misericórdia. Senhor, se Tu é capaz de perdoar infinitamente, Senhor, por que é que nós aqui queremos ficar nos pesando, nos judiando com os pesos que nos foram colocados no passado? Nos torturando, nos batendo, nos maltratando, Senhor. Se Tu, Senhor, quer nos ver livres desses pesos para poder voar, estar contente como esses pássaros, Senhor. Pai, glórias a Ti pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia. Senhor, sabemos que, por mais que muitas vezes tentamos, e muitas vezes não conseguimos, porque de fato, para o homem é impossível, certas coisas para o homem é impossível, como a salvação, que claro, que é advinda também do perdão. Senhor, como é difícil para muitos porque foram muito machucados no seu passado, Senhor, e tragam marcas que estão feridas inflamadas, infeccionadas, com larva, com bolor, Senhor, podres, Senhor, por terem cultivado a amargura, Senhor, daquilo que foi feito no passado, Pai. Mas para Ti nada é impossível, Senhor. Para o Teu Santo Espírito nada é impossível. E Tu, Senhor, em testemunho que Cristo deixou o Paráclito, o Auxiliador, o Consolador das nossas lágrimas, o Auxiliador que nos ajuda a perdoar, nos ajuda a sarar essas feridas do nosso coração, cauterizar, lavar e tornar sadio o nosso coração novamente. Sem Teu Santo Espírito nada podemos fazer, ó Deus. Assim, Pai, vede, Senhor, como são hoje em dia, nesse mundo de crueldade, como quantidade de corações feridos devido à crueldade advinda da vaidade deste mundo, Senhor. Tem compaixão desses corações feridos, Senhor, desses corações aquebrantados, humilhados, desprezados, pisados, Senhor, machucados, feridos, Senhor, que clamam a Ti, Senhor, por misericórdia, por auxílio, por ajudar a eles se levantar. Pai, em testemunho, ó Deus, de que Tu virias, Senhor, da mesma forma como foi, em espírito, quando disse, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. Assim, Tu virás em espírito. Em testemunho, ó Deus, que Tu viria antes do tempo, porque senão nem aqueles que eram para se salvar se salvariam se Tu não viesse em Teu Santo Espírito. Vede, Senhor, em testemunho de que Tu dá a cruz à pessoa que consegue carregar, que Tu sabe que ela consegue. Senhor, tem sido muito pesado o fardo dos Teus filhos, Senhor, devido à crueldade deste mundo. Pai, tem compaixão, Deus. Tem compaixão desses que perderam o sentido da vida, que se abrisse o chão, eles queriam que abrisse para que caísse, Senhor, e se afundasse, Senhor, para que não pudesse respirar mais nem um instante, devido ao tamanho do peso da dor das suas almas, do seu coração. Claro, tudo isso, Senhor, porque o mal os afligiu e os cegou, Senhor, fazendo o quê? Não conseguisse ver razão do perdão. Mas, Senhor, Tu que és luz, Tu que és a luz da verdade,
Assim, venha com teu Santo Espírito, Senhor. Venha, Senhor, da mesma forma, Senhor, como tu disseste, Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Assim, venha com teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Venha, Senhor, sarar as feridas dos seus filhos, salvar aquele que está perdido, aquele que, se tu não vier, não vai haver salvação, Senhor, porque, Senhor, se tortura, se machuca, Senhor. Venha, Senhor, com a graça do teu Santo Espírito, Pai. Senhor Jesus, em testemunho, ó Deus, de que a criação estaria gemendo em angústia de dor, devido à vaidade, devido à crueldade advinda da vaidade deste mundo, Senhor. E como estão agora, Senhor? Veja se não é um cenário, Senhor, de profunda dor, se não é um cenário de fundo do poço, para que tu venhas, Senhor, socorrer aquele que clama a ti, Senhor, angustiado, Senhor. Como são numerosas pessoas, Senhor, que estão angustiadas em seu quarto fechado e não conseguem sair, e só tu, Senhor, pode sondar e ver o coração, ver o tamanho da dor do coração dessa pessoa. Eu tenho plena fé que esse coração, ainda que essa pessoa esteja em silêncio, o silêncio dessa pessoa revertida no coração é um barulho estrondoso para ti, ó Deus. E tu não te aguentas, Senhor, e eu creio, Senhor, que sim, é um cenário para tu vir com a graça do teu Santo Espírito. Em testemunho, Senhor, a profecia de Joel, que tu viria reavivar a tua igreja, os teus, para levar para ti na tua glória. Assim, Pai, testemunha tudo isso. E conforme a tua boa, perfeita, agradável vontade, eu profetizo em nome de Jesus que teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra, reavivar a tua igreja, sarar os corações feridos, auxiliar a eles a se levantar, enxugar as lágrimas deles, sarar os corações deles, fazer eles esquecer as feridas do passado, Pai, tirar eles desse quarto escuro, Senhor, desse lamaçal em que se afundaram, Senhor, devido às crueldades que sofreram no passado, Deus. Assim eu profetizo em nome de Jesus que tu venhas sem demora. Maranata, ora venha, Senhor Jesus, com a tua graça, do teu Santo Espírito, reverter o quadro dos teus filhos, em testemunho que os humilhados seriam exaltados e os exaltados seriam humilhados. Venha, Senhor, com a tua glória, venha reavivar a tua igreja, venha trazer vida a esses corações feridos, machucados e desfalecidos, ó Deus. Tu, que és o bom pastor, venha buscar a tua ovelha que está ferida, machucada. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou. Em nome de todos os teus filhos que dia e noite clamam por ti. Amém. Irmãos, eu não sei a realidade de cada qual, né? Mas por essa mesma razão é que eu não sei o que orar por cada qual e também não tenho tempo aqui para orar por cada um, e mesmo assim não sabendo a razão de cada um, né? Assim, em testemunho Romanos 8:26, que o Espírito Santo ora em nós aquilo que não sabemos o que orar. Como orar, que jeito orar, que falar. E no mesmo texto fala que o Espírito Santo ora em gemidos inexpressíveis. Assim eu clamo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha orar em mim por você. Sabendo que o Espírito Santo te conhece, sonda seu coração, sabe as suas razões, sabe as suas feridas e sabe como reverter isso. Che giurimento dell'ora l'anni quando si cambiano tanto che do de niro borillici sceninga handigo minon mire l'ora e queshore lo che lo ne nion miranta siriolant jegene andore menante lore gene la tailas iminus en no haldo che tiro rolla casidor de minanta kittes non le Negelahanto teshuro nene minot endok enot eyetes ulando kaminot elot gelore no keminotas. Amém.
Que Deus abençoe grandemente vocês em nome de Jesus. Com Deus.